Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo ao 17º episódio de Como Investir para os Filhos através de ETFs acumulativos. Agora, aquilo que eu quero partilhar contigo é que nós estávamos na zona 3 devido às tarifas que Trump anunciou. Entretanto, isto aos poucos já recuperou e já estamos na zona 2. Portanto, várias ações já tiveram aqui uma subida. No entanto, aquilo que eu pretendo ver para este episódio especialmente é aquelas ações que ainda não recuperaram. Ou seja, as ações que têm potencial, mas ainda não recuperaram da queda. Portanto, isto é relativamente ao índice do S&P 500, que segue as 500 empresas com maior capitalização de mercado nos Estados Unidos. E também temos aqui o Euronext 100. Agora, antes de ser um índice que segue as maiores empresas dos Estados Unidos, este é um índice que segue as 100 empresas com maior capitalização de mercado nas bolsas europeias, que neste caso é a Euronext. Portanto, aqui também recuperou e já está na zona 2. Por isso, há aqui várias ações que, entretanto, já tiveram aqui uma boa subida e, portanto, podem não estar tão apelativas como estavam anteriormente. No entanto, aquelas que eu notei que ainda não recuperaram tanto, está bem, e que tiveram uma grande queda e que eu acredito no seu potencial para longo prazo, são os semicondutores, ou seja, as ações que estão dentro do setor dos semicondutores, como a Nvidia, Broadcom, Taiwan Semicondutors, SML, Qualcomm, AMD, por aí fora. Acredito que tiveram uma grande queda, ainda não recuperaram o suficiente e acredito no seu potencial para longo prazo. É claro que há aqui algumas ações que acredito mais do que outras, também, segundo os meus estudos, e por essa razão eu quero que tenham um peso superior no respectivo ETF que eu tenciono adquirir. Agora, para quem não sabe o que é a Zona 1, Zona 2 e Zona 3, eu vou rapidamente explicar. Então, esta linha laranja que podes ver aqui, que está exatamente na SMMA, divide a Zona 2 e a Zona 3. Ou seja, eu coloco no último ponto do SMMA, que em português é média móvel suavizada, e é como se removesse todo o ruído ao longo deste gráfico também, e portanto faz esta média a praticamente linear-se em grandes desvios, ou seja, tal como podes ver no gráfico, tá bem, que isto aqui são os tais ruídos que eu quero evitar quando olho para a SMMA, é exatamente isso que ela faz. Agora, eu coloco um input de 600, deixa-me só confirmar aqui rapidamente, ao clicar duas vezes, SMMA que está aqui, SMMA 1 é 600, exatamente, este é o input, com um time frame de 2 em 2 horas, portanto é aqui que divide a zona 2 da zona 3, portanto quando está abaixo da zona 3, eu invisto um valor superior para então, em termos de valores absolutos, quando recuperar, conseguir ter um ganho, ou seja, um lucro não realizado superior. Porque quando houver quedas significativas, se fizermos um investimento superior e entretanto recuperar, então o ganho em valores absolutos também será superior. Está bem? Portanto, isto aqui é uma forma que eu utilizo para, no futuro, ou seja, no longo prazo, conseguir ter ganhos superiores em termos de valores absolutos e não só percentuais. Agora, entre a zona 1, que é esta área que estás a ver aqui, e a zona 2, que é esta, que está entre as duas linhas, já é mais complicado, porque eu tenho que ter em conta várias variáveis. Ou seja, tenho que entender o crescimento do SMMA, porque se estiver a crescer, ou seja, o preço estiver a crescer exponencialmente, vamos imaginar que acontece algo muito bom nos mercados e depois o índice do S&P 500 sobe repentinamente a uma velocidade muito grande. Então é normal que o SMMA tende também subir muito rapidamente. É claro que tenta remover este ruído, etc. Mas mesmo assim, se estiver muito próximo desta linha, então não posso, por exemplo, utilizar os últimos mínimos relativos que eu considerei que fossem os mais relevantes. Não, tenho que utilizar então os máximos absolutos, que iria passar para aqui. Portanto, normalmente é sempre com base nisso, ou seja, é com base nos máximos, ou então mínimos que façam então um suporte, ou que seja utilizado os máximos absolutos para fazer esta divisão e entender o que é a zona 1 ou zona 2. Neste momento eu utilizo os mínimos relativos, está bem? Pelo menos aqueles que são mais relevantes, que possam ter mais força, entre aspas, porque se o preço romper e voltar a cair, então se ganhar suporte volta deste nível, então pode ser que não deixe tão rapidamente para a zona 2, ou seja, acredito que seja mais eficiente para o meu estudo e é claro que isto é para mim, tu deverás fazer sempre o teu próprio estudo, eu pelo menos tenho utilizado esta metodologia para mim e acredito que os respectivos resultados só serão mais visíveis no longo prazo. De qualquer modo, neste momento estamos na zona 2, ou seja, se isto fosse a série do FIRE, eu iria ter em consideração a respectiva volatilidade para a zona que estamos. Ou seja, se estamos na zona 2, então a volatilidade que eu procurava, nestes ETFs que eu pretensiono adquirir, seria entre 15% a 20%, está bem? Se entretanto fosse a zona 3 era mais de 20% e se fosse na zona 1 era entre 10% e 15% neste momento. Agora o que acontece é que nesta série eu pretendo ETFs mais futurísticos, portanto ETFs muito mais voláteis. Isto tem desvantagens e vantagens. A desvantagem é que quando existe grandes quedas, que foi o que aconteceu, então as quedas são mais acentuadas, são mais significativas e o prejuízo não realizado é superior. É por isso que irei partilhar contigo o meu portfólio e irás ver que tem ali já um prejuízo significativo, está bem? Por causa que eu corro este risco que
pronto, no curto prazo pode ter este impacto, mas no longo prazo eu acredito que poderá talvez ter aqui uma subida superior ao normal, pelo menos percentualmente, e atingir um objetivo que é, quando os meus filhos fizerem 18 anos, conseguirem anualmente retirar um valor para fazer face às suas despesas, seja alugar uma casa, seja faculdade, seja o que for, ou então tirarem todo o valor e adquirirem um imóvel. Agora, não sabemos também qual será o crescimento dos imóveis, portanto, pode ser que não seja o suficiente, mas pelo menos conseguem dar uma entrada. Agora, estes são os meus objetivos, mas para já eu tenho que compreender a queda que houve. Portanto, aqui na minha conta em dólares e TEBs para esta série, podemos ver que ainda estou com um lucro não realizado de 54,93, o que não é muito mau, tendo em consideração a queda que houve. Mas se virmos em euros conseguimos ver que a queda é mais acentuada, ou seja, estamos a falar de um prejuízo não realizado de 186,34€. Deixe-me só fazer rapidamente a conta para saber qual é que é o total neste momento, para fazer o traqueamento, porque eu gosto de entender os valores que tenho mensalmente. Então é os 54,93 menos, tenho que ter em consideração que isto está em euros, portanto para dólares é menos 211,33, que dá menos 156,40€. Ou seja, vou ter que ter este valor em consideração para este mês de prejuízo não realizado para o fecheiro, está bem? Mas antes disso, deixe-me mostrar graficamente aquilo que eu quero dizer a partir deste site, que ao estarmos no 17º episódio significa que por alto ele tem um ano. A idade que eu quero que ele comece a levantar, então é a partir dos 18 anos. Depois, aqui o gasto que eu quero que ele tenha mensalmente será de volta dos 10.000 e aquilo que está investido neste momento são 3.438, já a contar com o prejuízo que subtraio. Depois, a contribuição mensal, normalmente faço, é cerca de 200. A taxa de crescimento histórica do S&P 500 está nos 10,33%. Exatamente como está aqui, a inflação média está nos 2,57% e a taxa de levantamento segura é os 4,5%. No entanto, este site tem um erro, que é o quê? Eles pegam na taxa de crescimento, tá bem, e subtraem a inflação. Ou seja, subtraem este 10,33% menos 2,57%, o que está errado, porque só a partir desta subtração é que eles fazem o cálculo, e não é assim que se faz. O que se deve fazer é sim entender, ok, a partir da inflação, qual seria o dinheiro necessário para ter, ou seja, adquirir os mesmos bens que adquirir nesta altura. E é exatamente isso que mostra aqui no fecheiro, ou seja, daqui a 18 anos, com 2,57% de inflação anual, então os 1.000€ hoje terão o mesmo valor que 1.578€. Ou seja, daqui a 18 anos, estes 1.578€ irão servir para comprar o mesmo do que hoje eu consigo comprar com 1.000€. Entendes? É assim que se deve considerar a inflação e não subtrair a taxa de rentabilidade. De qualquer modo, neste episódio vamos continuar a ter aqui uma queda porque ainda não tinha sido considerado a queda do impacto das tarifas. Por isso, o que eu vou fazer é, neste momento, colocar o prejuízo que tenho neste momento. Por isso, aqui é menos 156,40 cêntimos, está bem? E aqui eu vou ter que colocar qual é que é a inflação atual. Portanto, tenho que ir ao Banco Central Europeu para nos dizer qual é que é a inflação atual. E aqui mostra que março está nos 1,9%, fevereiro 2,5%, por isso eu volto aqui ao fecheiro, 2,5% realmente está, 1,9%, 1,9%. Só que aqui para maio, ok, vou ter que colocar novamente 1,9% porque ainda não tenho dados atualizados, está bem? Por isso vou ter que assumir uma taxa de inflação aproximadamente igual, mas claro que quando depois tiver os dados atuais, eu depois atualizo. Já está a taxa de inflação, já considero os impostos. Eu sei que aqui diz que é impossível de atingir no tempo desejado, mas não te preocupes com isto porque isto é o momento atual. Ou seja, se por acaso se mantivesse a minha taxa de rentabilidade que está nos 5,78% e agora até vai ficar negativa devido a esta queda, então é claro que eu não conseguia atingir um FIRE com uma rentabilidade negativa. Agora, ao longo do tempo, obviamente que a taxa de rentabilidade vai melhorando e à medida que vai melhorando, depois vai aparecendo aqui que já é possível atingir neste tempo, depois o tempo pode reduzir à medida que a taxa melhora, portanto aqui não tenho que preocupar se aparecer para já vermelho, está bem? Porque é normal que alguém fique com receio se aparecer aqui vermelho que não é possível atingir o FIRE ou o Cost FIRE, mas para já não é preciso preocupar com isto. Só devemos ter isto mais em atenção ao fim de 10, 15 anos, porque aí sim a taxa de rentabilidade já vai estar mais realista para aquilo que vamos atingir ao fim dos 18 anos. Mas para já não é preciso ter aqui qualquer preocupação. Agora, no Patreon, vocês também fizeram comentários e sugestões. Portanto, a começar com esta sugestão que foi feita, que foi o Stocks Europe 600, ou seja, este é um índice que é full replication, é físico, que segue as 600 empresas com maior capitalização de mercado na Europa. Pronto, é acumulativo, tem um total expense ratio não muito elevado de 0,20%, até um ETF bastante recente, ou seja, foi criado a 24 de fevereiro de 2023 e como tal segue estas 600 empresas. Portanto, podes ver aqui que replica na totalidade.
e tem uma volatilidade de 13,66%. Agora, se virmos as empresas que constituem este ETF, temos a ASML, Novo Nordisk, SAP e por aí fora. Agora, estas duas empresas, especialmente a ASML e a Novo Nordisk, sem dúvida que eu gostaria de ter no meu portfólio, também no ETF que tivesse as duas, mas não com um peso tão ligeiro, ou seja, tem um peso apenas de 2,39%, que é muito pouco, porque se vimos as outras empresas, porque isto está espalhado de uma forma muito igualitária, apesar de ir reduzindo aos poucos, mas de qualquer modo, para mim não é o suficiente, porque também tem um peso significativo nas outras empresas que não me interessam, ou seja, quando eu digo significativo é se juntarmos todas estas empresas que realmente eu não tenho interesse, então aí torna-se um peso significativo, porque cada uma tem uma percentagem muito pequena, tá bem? Por isso, estas duas primeiras eu realmente tenho interesse, no entanto o peso delas é muito pequeno face àquilo que eu procuro. De qualquer modo, podes ver que está diversificado dentro da Europa. Estes são os países que têm exposição, tá bem? Portanto, outros ainda temos aqui 11,42% e esta é a diversificação entre setores. Se clicar aqui e ver mais, podemos ver que em outros também temos 9,72%. Em 2024 também teve só uma rentabilidade de 3,66%, atenção que foi listada em 2023, está bem? Por isso 2024 já conseguimos ter uma ideia do ano inteiro, que foi 3,76%, o que para mim é muito pouco face àquilo que eu procuro. Portanto, é claro que a rentabilidade passada não garante resultados futuros, mas também temos que ter em consideração os dados passados, está bem? Porque só a partir dos dados passados é que é possível fazer projeções futuras. Um dos vossos comentários sugeriu este ETF, que eu não encontrei no Just ETF, por isso tive que ver no site oficial. Agora, se eu for aqui mais para baixo, podemos ver que também teve aqui alguma queda, ou seja, deixa-me cá ver, 2022, e depois se eu for mais para baixo eu consigo ver que tem um Total Expense Ratio, ou seja, uma comissão de gestão de 0,50%, o que até é bastante elevado. Depois, se eu for mais para baixo, consigo ver as empresas que constituem este ETF, que são cerca de 56 empresas, e muitas destas, ou praticamente todas, eu desconheço. Ou seja, tu para adquirires um ETF, tu tens que conhecer as empresas que lá estão, porque um ETF não é nada mais, nada menos que investir em várias empresas. Portanto, se eu não conheço quase nenhuma destas empresas que aqui estão, é normal que eu não queira investir neste ETF. Portanto, eu agradeço pela sugestão, mas vou descartar. Estas foram as únicas sugestões que fizeram no Patreon. Por isso, se entretanto tiveres alguma sugestão face às quedas que houveram, então fica à vontade, porque eu tenho todo o interesse em ver. Agora, nós também temos que ter em consideração as quedas que houveram. Por isso, as maiores quedas, ou seja, aquelas que eu tive mais atento, foi especialmente da ASML, tá bem? Ou seja, que este ETF que sugeriram realmente tem aqui uma porcentagem da ASML, mas é muito pouca. Portanto, eu quero um peso superior. A ASML teve aqui uma grande queda e está em valores interessantes. Também temos aqui a Broadcom, que teve uma queda, mas já está a recuperar. Temos a Taiwan Semicondutores, que até está abaixo do SMMA. Portanto, eu tive aqui uma queda de... Deixa-me só utilizar a régua para entender a queda que teve, até os seus mínimos de 40%. Isto é uma queda muito significativa, uma queda de 40% desde os máximos absolutos até este mínimo relativo é muito grande, mas até os valores atuais estamos a falar de uma queda de 27,13%. Depois também temos a Nvidia, que teve aqui uma queda até os valores atuais, desde os seus máximos de aproximadamente 28,71%. Aliás, no pré-market também está a ter aqui uma queda, por isso... Na verdade, isto é cerca de 30%. Depois também temos a AMD. A AMD foi outra que teve uma grande queda, por isso desde os seus máximos, deixa-me lá ver aqui os máximos é mais ou menos aqui, até aos valores atuais, estamos a falar de uma queda de superior à metade do preço, ou seja, 55%. Depois a Qualcomm também teve aqui uma queda, desde os seus máximos até os valores atuais, estamos a falar de uma queda de 35% aproximadamente, que também é significativo. E também temos a Micron. Por isso, a Micron, desde os seus máximos até os valores atuais, estamos a falar de uma queda de 52% aproximadamente, o que é bastante elevado. Por isso é claro que eu acredito nestas empresas, umas mais que outras, e vejo aqui algum potencial para longo prazo. E se tiveram esta queda toda, eu quero aproveitar. Também acredito que são empresas futurísticas, por isso acredito que no longo prazo poderão ter talvez um crescimento superior comparativamente ao mercado, está bem? E um ETF que tem todas estas empresas e também tem um peso significativo, que é exatamente esta, que é MSCI Global Semicondutores, que tem o ticker SMI, mas eu vou pelo ensino. Tem um Total Expense Ratio não muito elevado, mas também não é barato, de 0,35%. É cumulativo, é físico, tem um fund size elevado, foi listado em 2021 e é constituído por 255 empresas. Mas aquilo que vou dar mais importância é o top 10 por ter um peso mais significativo. Isto desde que foi listada, se eu mudar aqui por exemplo para euro, estamos a falar aqui de uma subida de quase 90%, está bem, desde que foi listada. No entanto, agora está nos cerca de 30%. Portanto, teve aqui uma queda bastante elevada, ou seja, este ETF teve uma queda bastante elevada desde os seus máximos
é claro que eu vou querer aproveitar, tá bem? Aliás, esta aquisição já foi feita no passado, é um dos ETFs que eu tenho mais prejuízo neste momento devido à queda que houve e obviamente que eu tenciono reforçar, tá bem? Porque eu vejo aqui um potencial muito grande para longo prazo, mas isto para o meu perfil de investidor e objetivos, como é óbvio, pois já vimos que era físico, total expense ratio de 0.35%, volatilidade muito elevada de 31.44%, tá bem? Portanto, se repara, na zona 3 já estamos a falar acima de 20%, este tem 31.44%, portanto é um ETF com uma volatilidade muito elevada, mas mais uma vez, nesta série eu não tenho em consideração a volatilidade para a respectiva zona que nós estamos, está bem? Porquê? Porque eu quero ETFs futurísticos, está bem? E normalmente os ETFs mais futurísticos são, por vezes, os mais voláteis. E agora podemos ver a sua composição e o peso é exatamente este, ou seja, a Broadcom está aqui com quase 9%, a SML com cerca de 8%, Taiwan 7.68%, a Nvidia de 6.31%, a AMD 5.19%, Qualcomm 4.44%, pronto, e por aí fora. Temos aqui também a Micron, ou seja, muitas daquelas que eu mencionei e mostrei-te nos gráficos. Por isso, obviamente que eu vou querer aproveitar este ETF. É claro que também existem outros ETFs relacionados com semicondutores que podem ser interessantes, mas este foi aquele que me chamou mais a atenção. Depois podemos ver que tem uma exposição de 56.36% aos Estados Unidos e depois cerca de 44% aos restantes países. É quase 100% de tecnologia e este foi o desempenho nos últimos anos, ou seja, em 2023 teve realmente um desempenho de 55%, que até é bastante elevado. Em 2022 um prejuízo de 26.76%. É capaz que este ano também tenha um grande prejuízo, mas mesmo assim o que eu espero é que no longo prazo possa ter um grande desempenho. Em 2024 teve aqui este desempenho de 15.37%. Portanto, saliento mais uma vez que o desempenho passado não garante resultados futuros, mas dentro de tudo aquilo que eu estive a ver, eu acho que este ETF que me chamou mais a atenção e é aquele que me parece ser mais indicado. Por isso eu vou adquirir. Ok, vou aqui a negociar. Eu só vou atualizar isto porque eu não tenho a certeza se estou na conta certa. Verifica sempre se estás na conta certa em euros ou em dólares, porque se a aquisição neste caso for em euros, então eu tenho que ir para a conta em euros. Neste caso esta é a conta em dólares, então eu tenho que procurar pela conta em euros que eu acredito que seja esta. Sim, agora tenho que procurar pelo ISIN deste ETF, que acredito também seja em euros, e colocar aqui. Portanto, aqui é o CEZ0.EU e agora tenho que só abrir a sessão segura, está bem? É só um passo de segurança e já está, pronto, temos aqui. Agora eu quero a valor de mercado, cada uma está ao preço de 5,54€. Podemos ver aqui que a moeda é realmente o euro e agora eu vou aumentar. Aliás, não tenho dinheiro suficiente, tenho que transferir de uma conta para a outra, por isso vou à área de membros, vou clicar aqui na opção de transferência entre contas e fazer a transferência. Muito bem, eu já tenho aqui o dinheiro na conta, neste caso eu transferi cerca de 400€, ou seja, um pouco mais que o normal, porque eu acredito que esta situação seja algo mais excepcional. Porquê? O S&P 500 neste momento está na zona 2, sem dúvida, próximo da zona 3, mas para mim, ou seja, tendo em consideração a queda que aquele ETF teve, eu acreditando que pode ser uma oportunidade para o meu perfil de investidor e objetivos, então eu vou ter em consideração que estamos próximos da zona 3, ou seja, considerar a zona 3 um investimento de 300 mais esta situação das tarifas. Portanto, aqui seria a mais 1,5, por isso cerca de 450. Agora, eu também tenho que ponderar porque, pronto, este ETF ainda pode cair mais, ou seja, os semicondutores ainda podem ter uma queda mais acentuada. Por isso eu tenho que ser moderado na minha escolha. De qualquer modo, eu acho que cerca de 400 seria o ideal para mim investir nesta altura. Por isso o que eu vou fazer é exatamente isso, ou seja, aumentar, ver aqui o valor máximo, neste caso comprar cerca de, pronto, vai cerca de 70 ETFs, ou seja, um valor próximo de 387,87 €, está bem? Por isso, ao valor de mercado. Por isso, colocar ordem, deixa-me só confirmar uma coisa. Portanto, aqui para ser o legítimo dono tem que ser sem dúvida ETFs inteiros. Agora, eu já tinha 30, portanto, exato, ao fazer esta aquisição vou ter 100. Ou seja, colocar ordem de compra e confirmar compra. E assim fico com 100 ETFs, neste caso segue o índice dos semicondutores. Aliás, este aqui nem sequer é full replication, ou é? Deixa-me lá ver. Exato, este aqui é até full replication e tudo. Portanto, já fiz a aquisição, foram 100. Agora vou a ordens, vejo que investi 387,66 €, por isso vou ao ficheiro principal e coloco 387,66 €. Agora, este prejuízo que eu coloquei não é aqui, estes 156 negativos são para aqui e eu arrasto isto para ficar então
a formatação correta. Pronto, então isto é um impacto de menos 274 face ao mês anterior, mas também faz parte. Eu aproveitei esta queda também para investir mais e assim no longo prazo ter um ganho em termos de valores absolutos superiores, para depois mais facilmente conseguir então atingir o Cost Fire e o Fire como desejo, também para atingir aqueles objetivos então para os meus filhos. Agora, eu espero que tenhas compreendido não só o fecheiro, mas também o porquê de ter investido mais neste episódio, mas mesmo se tiveres alguma dúvida, é só perguntar nos comentários. Eu agradeço por teres visto até aqui e até uma próxima.